A filosofia estoica, desenvolvida pelos grandes mestres como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, oferece-nos um caminho claro para uma vida de virtude, sabedoria e serenidade interior. No entanto, muitas das nossas tendências naturais e hábitos cotidianos trabalham diretamente contra estes princípios transformadores, sabotando subtilmente o nosso crescimento pessoal e a nossa capacidade de viver de acordo com os ideais estoicos. Compreender e eliminar estes padrões destrutivos é tão importante quanto cultivar as práticas positivas da filosofia estoica. Os antigos filósofos reconheciam que o caminho para a excelência não passa apenas por adicionar comportamentos virtuosos, mas também por identificar e erradicar os hábitos que nos mantêm presos a ciclos de sofrimento desnecessário, reatividade emocional e distração dos nossos verdadeiros propósitos. O primeiro hábito profundamente anti-estoico que devemos evitar a todo custo é a tendência obsessiva de tentar controlar pessoas e circunstâncias externas. Este padrão destrutivo manifesta-se em inúmeras formas na vida cotidiana. Gastamos energia emocional exigindo que os outros se comportem de acordo com as nossas expectativas. Ficamos frustrados quando o tempo não coopera com os nossos planos ou permitimos que o nosso humor seja ditado por eventos noticiosos sobre os quais não temos qualquer influência direta. Epicteto ensinou claramente que a nossa liberdade e felicidade dependem inteiramente da capacidade de distinguir entre o que controlamos e o que não controlamos, focando toda a nossa atenção e esforço no primeiro grupo. Quando habitualmente tentamos controlar o incontrolável, não apenas desperdiçamos recursos preciosos, mas criamos um estado constante de tensão interior e decepção. Os estoicos compreendiam que esta tendência é uma das principais fontes de sofrimento humano e trabalhavam diligentemente para redirecionar a sua energia para o único domínio onde tinham poder real, as suas próprias escolhas, atitudes e ações. A prática de identificar quando estamos a tentar controlar fatores externos e conscientemente redirecionar a nossa atenção para aquilo que realmente controlamos é fundamental para desenvolver a serenidade estoica autêntica. O segundo hábito devastadoramente anti-estoico é a indulgência emocional descontrolada, particularmente a tendência para dramatizar as nossas reações a eventos cotidianos relativamente menores. Este padrão manifesta-se quando permitimos pequenos inconvenientes nos lancem em estados de irritação desproporcional, quando magnificamos problemas temporários transformando-os em catástrofes existenciais, ou quando nos perdemos em ciclos intermináveis de preocupação sobre possibilidades futuras que podem nunca se concretizar. Marco Aurélio praticava regularmente o exercício de questionar se os seus problemas atuais teriam alguma importância daqui a 5 ou 10 anos, ajudando a manter perspectiva sobre a verdadeira gravidade das situações que enfrentava. Os estoicos não eram emocionalmente reprimidos, mas desenvolviam a capacidade de responder às circunstâncias com proporção apropriada, evitando tanto a reatividade excessiva quanto a indiferença insensível. Quando habitualmente dramatizamos as nossas experiências emocionais, desperdiçamos energia que poderia ser canalizada para ações construtivas e criamos turbulência interior desnecessária que obscurece o nosso julgamento. A prática estoica envolve reconhecer as nossas emoções sem ser controlado por elas, respondendo aos desafios com a intensidade apropriada à sua verdadeira importância no contexto mais amplo das nossas vidas. O terceiro hábito profundamente destrutivo é a comparação constante com os outros, particularmente quando essa comparação gera inveja, ressentimento ou insegurança sobre o nosso próprio valor e progresso. Este padrão anti-estoico manifesta-se quando medimos o nosso sucesso exclusivamente em relação às conquistas dos outros, quando sentimos inveja das posições materiais ou do estatuto social de terceiros, ou quando permitimos que a nossa autoestima seja determinada pela nossa posição relativa em hierarquias sociais arbitrárias. Sêneca escreveu extensivamente sobre os perigos da inveja e da comparação social, observando que estes hábitos não apenas nos roubam a paz interior, mas também nos distraem do foco no nosso próprio desenvolvimento de virtudes. Os estoicos compreendiam que cada pessoa tem um caminho único de crescimento e que a nossa única competição verdadeira é connosco mesmos, especificamente, com as versões menos desenvolvidas de quem éramos ontem. Quando habitualmente nos comparamos com os outros, perdemos de vista os nossos próprios progressos genuínos e criamos um estado mental de escassez que contradiz a abundância natural da virtude. A prática estoica envolve celebrar sinceramente o sucesso dos outros enquanto mantemos o foco firmemente no nosso próprio desenvolvimento de caráter e na nossa contribuição única para o bem comum. O quarto hábito devastadoramente anti-estoico é a procrastinação crônica acompanhada pela fuga sistemática das nossas responsabilidades e compromissos. Este padrão destrutivo manifesta-se quando adiamos consistentemente tarefas importantes, quando evitamos conversas difíceis mas necessárias, ou quando permitimos que o entretenimento e as distrações consumam tempo que deveria ser dedicado ao trabalho significativo e ao crescimento pessoal. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de levantar-se cada manhã com determinação para cumprir os deveres do dia, reconhecendo que a ação virtuosa não pode ser indefinidamente adiada sem consequências para o desenvolvimento do caráter.
Os estoicos viam a procrastinação não apenas como ineficiência, mas como uma forma sutil de traição aos nossos próprios valores e potencial. Quando habitualmente evitamos as nossas responsabilidades, criamos um ciclo de culpa e ansiedade que corrói a nossa autoconfiança e obscurece a clareza mental necessária para viver virtuosamente. A disciplina estoica não é punição, mas liberação. Quando cumprimos constantemente os nossos compromissos e enfrentamos os nossos desafios diretamente, criamos uma fundação sólida de integridade pessoal que suporta todos os outros aspectos do desenvolvimento espiritual. O quinto hábito profundamente anti-estoico é a busca compulsiva por validação externa e aprovação social, particularmente quando essa busca nos leva a comprometer os nossos valores fundamentais ou viver de acordo com expectativas que não escolhemos conscientemente. Este padrão manifesta-se quando tomamos decisões importantes baseadas principalmente no que os outros pensarão, quando modificamos as nossas opiniões para nos encaixarmos em grupos sociais, ou quando permitimos que o nosso humor seja ditado pelos elogios ou críticas que recebemos. Epicteto, que experimentou tanto a escravatura quanto a liberdade, ensinou que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de ser escravos da opinião alheia e começamos a viver de acordo com os nossos próprios princípios cuidadosamente considerados. Os estoicos compreendiam que, embora sejamos naturalmente seres sociais que valorizam relacionamentos saudáveis, a nossa felicidade e integridade não podem depender da aprovação constante de terceiros. Quando habitualmente buscamos validação externa, perdemos contato com a nossa própria voz interior e com os valores que realmente consideramos importantes. A prática estoica envolve desenvolver uma bússola moral interna forte o suficiente para nos guiar mesmo quando as nossas escolhas são impopulares ou incompreendidas pelos outros. O sexto hábito devastadoramente destrutivo é a ruminação mental excessiva sobre o passado e a preocupação ansiosa sobre o futuro, ambas impedindo-nos de viver plenamente no momento presente onde toda a ação real é possível. Este padrão anti-estoico manifesta-se quando passamos horas revivendo erros passados sem extrair lições construtivas, quando nos perdemos em fantasias sobre futuros ideais que nunca chegam, ou quando permitimos que a nossa atenção seja constantemente sequestrada por medos sobre cenários que podem nunca se concretizar. Marco Aurélio praticava regularmente exercícios de presença mental, lembrando-se que o único momento em que podemos exercer virtude e fazer escolhas significativas é agora. Os estoicos desenvolveram uma compreensão sofisticada do tempo, reconhecendo que, embora possamos aprender com o passado e planear para o futuro, a vida acontece exclusivamente no presente. Quando habitualmente vivemos em estados mentais de nostalgia ou ansiedade antecipatória, perdemos contato com as oportunidades reais de crescimento e contribuição que existem apenas no momento atual. A disciplina estoica de presença não é passividade, mas engajamento total com a realidade tal como ela é, permitindo-nos responder às circunstâncias com clareza e efetividade máximas. O sétimo e último hábito profundamente anti-estoico é a negligência sistemática do nosso desenvolvimento interior a favor da busca exclusiva por prazeres externos, conquistas materiais ou estatuto social. Este padrão manifesta-se quando priorizamos consistentemente o entretenimento sobre a educação, quando buscamos satisfação através do consumo em vez do crescimento pessoal, ou quando medimos o nosso progresso de vida exclusivamente através de métricas externas como riqueza, posição profissional ou reconhecimento público. Sêneca, apesar da sua própria riqueza considerável, escreveu extensivamente sobre os perigos de colocar a felicidade na dependência de fatores externos que estão fora do nosso controle direto. Os estoicos compreendiam que, embora os bens externos possam proporcionar prazer temporário, apenas o desenvolvimento do caráter e da sabedoria oferece satisfação duradoura e significativa. Quando habitualmente negligenciamos o nosso mundo interior, criamos um vazio que nenhuma quantidade de sucesso externo pode preencher verdadeiramente. A prática estoica envolve equilibrar apropriadamente a atenção ao mundo externo com cultivo cuidadoso das nossas capacidades interiores de virtude, sabedoria e serenidade. A identificação e eliminação destes 7 hábitos anti-estoicos não é um processo que acontece da noite para o dia, nem requer perfeição absoluta para produzir benefícios significativos. Os próprios mestres estoicos lutaram ao longo das suas vidas para superar estas tendências naturais, documentando honestamente tanto os seus progressos quanto os seus retrocessos. O que importa não é a perfeição imediata, mas a conscientização crescente dos nossos padrões destrutivos e o compromisso consistente de os substituir por alternativas mais virtuosas e construtivas. Marco Aurélio escreveu que cada dia oferece uma nova oportunidade para começar de novo, para escolher responder às circunstâncias com maior sabedoria e integridade. Quando desenvolvemos vigilância compassiva sobre os nossos próprios hábitos mentais e emocionais, criamos espaço para que a filosofia estoica se manifeste autenticamente nas nossas vidas cotidianas. A transformação genuína acontece não através da repressão forçada das nossas tendências naturais, mas através da compreensão clara de como certos padrões de pensamento e comportamento nos afastam dos nossos valores mais profundos e da nossa capacidade de viver com propósito e serenidade.
Os estoicos desenvolveram uma abordagem científica ao desenvolvimento pessoal, observando cuidadosamente os efeitos de diferentes escolhas e gradualmente refinando os seus hábitos na direção de maior virtude e efetividade. Este processo requer paciência, perseverança e uma boa dose de humor sobre as nossas próprias imperfeições humanas. Quando nos comprometemos sinceramente a identificar e superar estes hábitos anti-estoicos, descobrimos que a filosofia estoica não é apenas uma teoria académica interessante, mas uma tecnologia prática e poderosa para criar uma vida de maior significado, resiliência e contribuição ao bem comum. Os antigos mestres deixaram-nos não apenas ideais elevados, mas ferramentas específicas e testadas para navegar os desafios universais da condição humana com dignidade e sabedoria. Se chegaste até ao final desta exploração dos hábitos que devemos evitar no caminho estoico, demonstraste já uma qualidade que Epicteto valorizava profundamente, a coragem de examinar honestamente os nossos próprios padrões e limitações. Reconhecer os nossos hábitos destrutivos não é um ato de autoflagelação, mas amor próprio esclarecido. Apenas quando compreendemos claramente o que nos impede de crescer é que podemos tomar medidas construtivas para mudar. Agradeço sinceramente por ter ficado até ao final desta jornada de autodescoberta. Se sentis que estas reflexões despertaram uma maior consciência dos teus próprios padrões e do potencial para os transformar, convido calorosamente a subscrever ao canal. Juntos, podemos construir uma comunidade dedicada a viver com maior autenticidade e propósito. O ceticismo não é sobre perfeição, mas sobre progresso consciente. E esse progresso começa com a decisão corajosa de olhar honestamente para os hábitos que nos limitam e escolher algo melhor.